No momento mais triste, assim mais melancólico, mais dramático, se assim quiserem, Diogo Faro vai dizer que a humanidade é um projeto falhado desde o início. Isto revela aquilo a que Mark Fisher vai chamar realismo capitalista. E é perfeitamente natural, toda a gente sente isto de vez em quando, toda a gente é acometida por uma súbita sensação de impotência perante tudo o que está a acontecer, e a verdade é que o Diogo Faro diz aquilo na sequência de falar da questão da Palestina, da questão das atrocidades que estão a ser cometidas por Israel. Esta sensação é perfeitamente normal, mas não deixa de ser resultado de ideologia, e é disso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Não obstante, antes de continuar com o vídeo propriamente dito, olá, o meu nome é Miguel Faria e sou mestre em Ciência Política pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Este é um canal de Ciência Política com um viés marxista e eu gostaria de vos convidar, se porventura ainda não o fizeram, a subscrever o canal, a colocar gosto, que isso ajuda sempre o algoritmo, e a comentar. Já sabem que não tenho de comentar nada relacionado com o vídeo propriamente dito, podem apenas comentar aquilo que comeram ontem, que séries é que andam a ver, que jogos é que andam a jogar, que livros é que andam a consumir, enfim, toda uma série de coisas que quiserem comentar, incluindo até empreendimentos culinários que estiverem a tentar na cozinha, e saibam que eu acabo sempre por ler tudo, tudo, e tento responder à maioria dos comentários, se bem que nem sempre é possível, porque às vezes são mesmo muito comentários, mas eu tento fazer isso na medida das minhas possibilidades e, particularmente em empreendimentos culinários, eu tento praticá-los, está bem? Então vamos lá falar sobre isto do realismo capitalista. Porque é que eu disse que esta sensação de impotência que acometeu o Diogo Faro é realismo capitalista, é reveladora de realismo capitalista? Porque o realismo capitalista é precisamente esta noção de que não existe alternativa ao capitalismo, de que o capitalismo pode não ser a melhor opção, mas é o que temos para hoje e para amanhã e para daqui a 100 anos, se o planeta assim o permitir. É a noção de que, por muito que nós queiramos mudar, há certas coisas que não podemos mudar, e uma em particular, o modo de produção. Não podemos mudar o modo de produção que é baseado na propriedade privada dos meios de produção e na economia de mercado. Nós não podemos mudar isso, é-nos impossível fazê-lo. E é uma coisa que se tem popularizado nas subjetividades desde que há a queda da União Soviética, ou a decadência da União Soviética, ou o fim da União Soviética, como lhe quiserem chamar. Não pretendo discutir agora a semântica neste momento. Há pessoas que dizem que é uma coisa, há pessoas que dizem que é outra. Não interessa, não quero discutir isso. Posso ter essa conversa noutro vídeo. Podemos abordar efetivamente o que aconteceu na União Soviética. Mas, curiosamente, após a queda da União Soviética, Francis Fukuyama vai, na década de 90, escrever um livro onde fala do fim da história. No fundo, ele vai propor que o capitalismo, tendo vencido o socialismo, tendo vencido as experiências socialistas, embora outras continuem a existir, não é? Olha, eu tenho o exemplo de Cuba. um, o capitalismo, ao vencer o socialismo, torna-se uma espécie de meta-ideologia, de framework ideológico, e tudo o que ocorre a partir daquele momento passa a ser dentro do capitalismo e nunca uma alternativa ao capitalismo. O capitalismo ganhou e agora o que nós vamos ter é sociedades que caminham para as democracias liberais que nós conhecemos no Ocidente, não é? E o modo de produção dominante é o capitalismo, no sentido em que temos propriedade privada dos meios de produção, é isso que norteia a economia, e temos aquilo a que chamamos de economia de mercado. Após a queda ou uma derrota que as experiências socialistas tiveram no século passado, é natural que quem cresce sem ter assim a imagem que a União Soviética era, que competiu inclusivamente na corrida espacial com os Estados Unidos, sem ter esse imaginário da União Soviética, é natural que as pessoas acreditem mesmo que isto é o que há para hoje. E até há quem chegue a acreditar que é quase como que o capitalismo fosse uma espécie de elemento que está impregnado, aliás, na nossa natureza humana. A naturalidade, esta sensação de naturalidade em relação ao capitalismo é ideológica e resulta necessariamente de não haver um projeto político-económico que neste momento lhe faça uma oposição cerrada, como foi o caso do século passado. Então as pessoas, como não veem uma alternativa, tendem a achar que não existe alternativa. E mesmo antes da queda da União Soviética, já havia quem dissesse que não há alternativa. Os dois grandes pilares da construção daquilo que foi o neoliberalismo,
e refiro-me a Margaret Thatcher e Ronald Reagan, não estou a dizer que foram os principais teóricos, não, mas foram aqueles que efetivamente, através das suas eleições, conseguiram aplicar o projeto neoliberal e popularizar o projeto neoliberal como nunca tinha sido antes visto. Entre esses dois vai haver uma frase que a Margaret Thatcher vai dizer, que é "There is no alternative", não há alternativa, ou aquele slogan que conhecemos por simplesmente TINA, que lá está, "There is, T, no alternative", N-O. Essa ideia de que de facto é isto é tão ideológica como a ideia de que o capitalismo é o melhor sistema. Ou seja, mesmo as pessoas que movem a oposição ao capitalismo, mas não sabem o projeto político que lhe pode mover a oposição, e não estou a dizer que esse seja o caso do Diogo Faro, não estou a dizer isso, mas mesmo as pessoas que são acometidas por uma oposição ao capitalismo que não dispõe de uma alternativa viável, no seu imaginário, também sofrem de ideologia da mesma maneira que as pessoas que defendem acirradamente o capitalismo. Então eu até gosto de dizer que eu não sou anticapitalista. Eu sou pró-socialista. E creio que, de um ponto de vista até às vezes de autoestima, é bastante bom dizer que eu sou algo e não apenas a negação de algo. Então eu sou a favor de um projeto concreto. Eu sou a favor de uma mudança dos meios de produção. De uma mudança de propriedade dos meios de produção, para ser mais correto. Eu sou a favor da propriedade coletiva dos meios de produção. Eu sou a favor da tomada do poder pelos trabalhadores, pela classe trabalhadora. E isso é um projeto que se constrói pela positiva e não apenas pela negação de algo. Ou seja, eu tenho um projeto político concreto no qual confio, no qual acredito. E não sou apenas um mero anticapitalista. Até porque acho que ser anticapitalista não é a melhor maneira de realmente definir a esquerda. Porque a verdade é que o capitalismo em comparação com o feudalismo tem as suas vantagens. Da mesma maneira que o feudalismo em comparação com o escravismo tinha as suas vantagens. O capitalismo, por exemplo, permitiu à sociedade atingir um nível de produção nunca antes vista. E atenção, não sou eu que o digo, já Marx o dizia. Então, o que nós pretendemos essencialmente é avançar para a nova forma de organização social. É superar o capitalismo. É baseada na crença de que realmente pode haver uma forma de organização social melhor que o capitalismo. E o que nós somos é fundamentalmente pessoas que defendem um sistema que consideramos melhor que o capitalismo. Não nos prendemos à ideia de que o capitalismo é mau, é bobo, é feio. Não é essa a questão. Não é aqui uma conversa feita, um debate feito em torno da ideia moral de bem contra o mal. Não. É a ideia de que realmente, assim como o feudalismo foi superado pelo capitalismo, necessariamente terá de haver uma superação do capitalismo através do socialismo. Mas nós não acreditamos nisso de uma forma determinista, ou seja, achando que a história está determinada por um conjunto de leis que necessariamente vão levar ao socialismo. Nós sabemos que tem de haver movimento político para isso, nós sabemos que tem de haver um acumular de contradições para que tal aconteça, nós sabemos que realmente não vai cair do céu. Não. É um projeto político que nós sabemos que tem de ser construído por aquela que é a classe que é considerada a nova classe revolucionária. Da mesma maneira que a burguesia foi a classe revolucionária no feudalismo, então no capitalismo a nova classe revolucionária será para os marxistas os trabalhadores. Então a ideia de construir um projeto a partir de algo que efetivamente seja uma mudança estrutural e não apenas a negação de algo, ajuda-nos a ter uma postura mais positiva em relação a tudo o que está a acontecer no momento. Ser um mero anticapitalista acaba por chegar a ser inócuo e muita da esquerda faz críticas legítimas ao capitalismo, mas depois não consegue ter um imaginário que seja de alguma forma fecundado, gostaram? Fecundado, inseminado por algo ou pela teoria de algo estruturalmente diferente. Quando nós somos apenas a oposição de algo sem apresentarmos uma alternativa, de facto não existe alternativa. A alternativa temos de ser nós organizados que a promovemos. Então,
É como se There is no alternative fosse uma profecia que se cumprisse por si própria. A verdade é que não existe alternativa porque houve projeto político muito concreto para que não existisse alternativa. Trabalhou-se no sentido em que não houvesse alternativa. A começar pela derrota da União Soviética e depois toda a construção ideológica que se lhe seguiu. E hoje em dia, se nós temos uma forma de ver o mundo que é muito negativa, é precisamente porque achamos que não há alternativa, muitas vezes. E vejam, na Guerra Fria a propaganda era um pouco diferente. Na Guerra Fria a propaganda focava-se mais em todas as fragilidades do capitalismo, do capitalismo, das experiências socialistas, muitas vezes espalhando mitos anticomunistas sobre as experiências socialistas. As coisas eram diferentes. Porquê? Porque havia algo diferente, havia um projeto, havia um modo de produção diferente, concreto, e estávamos a falar de uma potência, estávamos a falar da União Soviética que corria na corrida espacial com os Estados Unidos. Havia algo concreto e então o discurso não podia ser não há alternativa, porque as pessoas estavam a ver a alternativa que existia. Teria de ser a alternativa que vocês estão a ver. É horrível. É horrível. Com a queda da União Soviética e uma maior fragilidade de experiências socialistas como Cuba, que estavam dependentes da União Soviética, a conversa passou a ser: vem, não há alternativa, não há solução além do capitalismo. Pá, vocês podem não gostar, eu particularmente gosto, mas vocês podem não gostar porque, pá, não vos adianta. Podem gostar, não gostar, têm de viver, tal como toda a gente tem de viver o capitalismo. Então, isso é fundamentalmente o realismo capitalista. Mark Fisher vai dizer que a ideia de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo é realismo capitalista. E vocês veem que muitas distopias, muitos filmes distópicos tiveram ali durante um período bastante em voga. Por exemplo, quando nós tivemos o Apocalipse Zombie, tivemos uma série de séries. Uma série de séries. Mas vocês percebem o que estou a dizer. Ou, como se diz no Brasil, uma série de seriados sobre o Apocalipse Zombie e filmes. Era o World War Z, era o Walking Dead, era o Dawn of the Dead, enfim, uma série de coisas. Também tivemos outro tipo de distopias em que o mundo acabava, e é curioso que todas essas distopias imaginavam sempre que o capitalismo ia até o seu limite e depois, a partir daí, tínhamos a sociedade completamente destruída, uma sociedade completamente, perdoem-me a expressão porque isto pode levar a más interpretações, anárquica ou mergulhada no caos. Ainda que eu tenho um imenso respeito pela anarquia, mas neste eu estou a dizer anárquica no sentido de caótica aqui, ok? Talvez não seja a melhor maneira de expressar, mas vamos então dizer que é uma sociedade mergulhada no caos. E todas essas distopias revelam o realismo capitalista, porque nunca imaginam uma solução, uma alternativa para o capitalismo. Imaginam que o capitalismo vai acabar por exceder até os próprios recursos naturais e dar origem a sociedades distópicas em que, por exemplo, existe, sei lá, uma elite que já nem habita na Terra, está a viver numa espécie de satélite assim à beira da Lua, por exemplo, coisas assim. Há filmes que saíram desse género há relativamente pouco tempo. Eu estou-me a lembrar de um, só que eu agora já não me lembro do nome, mas foi um filme que, se não estou em erro, vi, acho que foi na Netflix na altura, acho que foi na Netflix, que falava precisamente de uma espécie de sociedade em que os ricos estavam a viver num satélite com todas as condições imagináveis, todos os luxos que vocês possam imaginar. Aliás, eles até simularam a natureza e relva e árvores e não sei o quê, e por acaso as casas que estavam lá nesse satélite eram muito parecidas com aquilo que nós vemos em LA, que nós vemos ali perto de Hollywood e tal. Um, e depois, na Terra, estavam a viver pessoas que eram acometidas por toda uma série de doenças, de privações, enfim. E é a história de uma pessoa que vai ter de procurar curar-se porque está a sofrer de uma doença terminal e tem meia dúzia de dias de vida, e vai eventualmente consegue apanhar uma nave
para ir para esse satélite. Enfim, pronto, é basicamente essa a história. Está-me a faltar um nome do filme, mas whatever. Whatever, e até acho que estou a misturar dois filmes também, mas opá, pronto, as distopias que se vêem nos filmes são sempre assim nesse sentido, que é o modo de produção não pode ser mudado, a nossa única esperança, que nem é esperança, a nossa única perspectiva de futuro é que as coisas piorem. É que as coisas piorem. Isto é realismo capitalista. Qual é que é a solução? A solução é a organização. A solução é mergulharmos na teoria, mergulharmos também na história e percebermos que não. Da mesma maneira que o escravismo existiu e foi superado pelo feudalismo, o feudalismo foi superado pelo capitalismo e o capitalismo não terá de ser necessariamente o estágio final das formas de organização humana. Outra coisa que contribui para esta ideia de que o capitalismo é inevitável é a ideia de que o ser humano é fundamentalmente um ser competitivo. E é curioso que mesmo historiadores com uma tendência liberal, como é o caso do Yuval Noah Harari, que vai escrever algumas coisas problemáticas e até incluir teorias um bocadinho pseudocientíficas no seu livro, na sua obra bastante conhecida, o Sapiens, até o próprio Yuval Noah Harari vai dizer que o ser humano é fundamentalmente um ser social. Que o ser humano é fundamentalmente um ser que, devido à sua capacidade de criar ficções coletivas, como o direito, a religião, etc., consegue estabelecer um conjunto de padrões que todos os humanos à sua volta basicamente subscrevem e a partir daí conseguem organizar-se em civilizações, em Estados-nação, etc, etc. A verdade é que o ser humano, a sua grande capacidade, além do seu intelecto, não é, para desenvolver ferramentas, é o facto de depois conseguir organizar-se em grupos bastante numerosos para conseguir superar na pré-história predadores naturais ou mesmo que não seja predadores naturais para caçar, por exemplo, mamutos. Então, um humano sozinho, com uma lança, por muito desenvolvida que fosse, não conseguia apanhar um mamute, mas se calhar um grupo, um bando de 15 pessoas, já conseguia. E essa capacidade de nos organizarmos em coletividades organizadas e que chegam às vezes até aos milhões de pessoas, é o que nos distingue, é o que nos dá capacidade evolutiva, que nos dá uma vantagem evolutiva em relação aos outros animais. Até o próprio Thomas Hobbes vai admitir, no Leviatã, que o ser humano é fundamentalmente um ser social. É certo que ele vai dizer que o ser humano também é o lobo do homem, como vocês conhecem. O homem é o lobo do homem. Mas o próprio Thomas Hobbes tem uma postura muito menos positiva do que outros autores em relação à natureza humana. Vai admitir que, de facto, nós somos dados à sociabilidade. E havendo natureza humana, e é sempre. Este é um tema complicado, porque o que é a natureza humana? Como nós definimos a natureza humana? Havendo natureza humana, vamos aqui partir do pressuposto que ela existe, que nós a podemos definir e conceptualizar. A verdade é que nós somos fundamentalmente seres sociais. É claro que também podemos ser competitivos, é claro que também podemos gostar de nos superarmos uns aos outros. Não estou a dizer o contrário, mas não é isso que nos garante necessariamente uma vantagem evolutiva. É precisamente o facto de nos conseguirmos organizar em grandes grupos. Porque a verdade é que seres como os mamutos têm mais força, têm presas, têm mais rapidez, têm tudo, toda uma série de vantagens físicas sobre nós. O facto de nós conseguirmos formar um bando de 15 ou 20 pessoas para caçar o mamute é o que nos dá essa vantagem. Então basicamente, é essa ideia de que o capitalismo resulta da natureza humana também constrói uma ideia de que é ser realista. O capitalismo é o que há porque é o que atende melhor àquilo que nós somos. E pensar também que o ser humano é um projeto falhado desde o início, porque de facto a sua natureza vai dar a isto, é também realismo capitalista. Então, eu não pretendo estar aqui a discutir quem é que tem razão, quem é que não tem. Eu vi o vídeo do Diogo Sena com o Diogo Faro, ou melhor, a conversa que eles tiveram, a tentativa de conversa, não é que se o Diogo Sena parasse de dizer bro a todo momento e parecer um personagem dos morangos com açúcar, que claramente os morangos com açúcar foram escritos por alguém que estava a tentar, mas a tentar mesmo muito ser jovem, não é? You know what I'm saying, bro? Não sei o que, não sei o que mais.
se realmente o Diogo Sena não estivesse ali a destilar ódio, como a Graças estivesse com uma postura muito interessante, muito agressiva, a conversa até poderia ter sido interessante, não foi lá muito produtiva. Eu sei que depois da conversa houve uma série de intervenções públicas em relação ao Diogo Faro. Eu não pretendo estar a discutir o mérito individual das pessoas, não, eu só quis aproveitar uma declaração do Diogo Faro, que é perfeitamente natural e que eu próprio já disse, etc., e que muita gente já disse, para discutir esta sensação de impotência perante a inevitabilidade de algo. E o meu objetivo neste sábado é dizer-vos que o capitalismo não é inevitável, existiram alternativas e existirão alternativas. Mas isso depende da nossa organização, ok? Então, é isso. Espero que tenham apreciado o vídeo. Bom fim de semana. E até o próximo vídeo, que sairá à partida terça-feira. Está bem? É isso. Desejo uma boa semana de trabalho para mim e para vocês, porque isto não é o meu trabalho. Eu tenho um trabalho normal como todos vocês, não é? Sou contabilista e faço isto nos meus horários livres, não é? Um, e desejo fundamentalmente que tentem ter um mínimo de alegria enquanto estão a fazer as vossas atividades, que por vezes conseguem ser extremamente alienantes. É o mínimo que vos desejo, está bem? Pronto, então até o próximo vídeo.